Boa tarde, na paz do Senhor. Hoje vamos comentar alguns salmos, alguns pequenos salmos. Nós vamos comentar os salmos 111 ao 118. Vamos lá então, quem está com a sua Bíblia em mãos, abra a Bíblia no Salmo 111. Uma curiosidade desses salmos é que nenhum deles tem a autoria, a escrita reconhecida, mas os estudiosos apontam para Davi. Apontam para Davi significa que muito provável tenha sido Davi, mas não tem certeza, por causa que não tem o título em cima, não tem a autoria exatamente ali em cima, tá bom? Então, só lembrando, né? São 150 salmos, desses 150, 73 salmos são reconhecidos como de Davi. E aí o que acontece? Tem 51 salmos anônimos. Desses 51 salmos anônimos, uns 25 aí, metade mais ou menos, aponta-se para Davi, ou seja, é provável que uns 25 ou 28 tenham sido escritos por Davi, o que aumentaria de 73 aí para 100, 99 aí, salmos de Davi. Mas, como a Bíblia não fala, então nós não afirmamos que eles são de Davi, tá bom? Então esses salmos de hoje, eles são de autoria desconhecida, mas possivelmente de Davi. 73 salmos só de Davi, dos 150, tá? Aí tem os salmos da família de Asaf, os salmos dos filhos de Corá, 2 salmos de Salomão, salmo de Moisés, salmo de Emã, salmo de Etã, enfim. Tem 99 salmos que eles são identificados, a autoria identificada, 99. E 51 anônimos. Desses 51 aí, mais ou menos metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do estudioso, aponta para Davi, mas nós, como não está escrito no título do salmo, no original, né, nos originais, não dá então para afirmar que são de Davi. Então nós precisamos cuidar muito quando falarmos de salmos, quando lemos, de olhar de quem é, se tem autoria reconhecida. Não podemos dizer que são todos de Davi, porque oficialmente é só metade. Do Salmo 111 ao Salmo 118 são de autoria desconhecida, e o segundo ponto são salmos de louvor, todos eles. Bom, então o Salmo 111, o Salmo 112 e o Salmo 113, eles fazem parte de uma trilogia. O que significa isso? Que é bom que sejam lidos juntos, por um melhor entendimento. E eles são cantados juntos também. É como se fosse uma música com 3 partes, ali com 3 estrofes. O Salmo 111, ele louva a Deus pelas obras de Deus. O Salmo 112, pela paz em Deus. E o 13, o Deus único. Então, lembre-se, então, que cada um é como se fosse uma estrofe de uma música. Deem preferência, quando forem ler, para ler os 3 juntos, porque daí completa aí um cântico só. Salmo 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, da Assembleia dos Justos e na congregação, ou seja, um convite para que todos louvemos a Deus. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. É uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, olhar para as obras do Senhor e louvá-lo por isso. Nós acabamos entrando muitas vezes numa rotina tão grande. Nesse isolamento, por exemplo, quem pôde cumprir ao pé da letra de ficar em casa, muitas vezes se esqueceu de sair na rua, olhar para o céu e louvar a Deus por algo que nos parece simples, até automático. Então, os versículos de 1 a 3 fala sobre louvar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Do 4 ao 6 fala sobre a misericórdia do Senhor. Então, olha só, fez lembrar das suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, mostrou ao seu povo o poder das suas obras. Versículo 6. E do 7 ao 10
fala então das obras das mãos de Deus e louva a Deus por isso. Eu gosto sempre de fazer a diferença, falar da diferença entre louvor e adoração. O louvor, qualquer pessoa pode louvar a Deus. Os que são servos de Deus e os que não são servos de Deus. Porque louvor tem a ver com elogio, mas nós deturpamos o significado do elogio. Mas louvor é elogiar a pessoa, é reconhecer a pessoa pelo que ela fez ou por aquilo que ela está fazendo. Então, os que não servem a Deus, eles também louvam a Deus por aquilo que Deus fez ou por aquilo que Deus faz. É reconhecer o poder, reconhecer as obras feitas. Então, quando fala aqui que o salmista está louvando a Deus, é que ele está reconhecendo as obras de Deus. Então, quando nós louvamos a Deus pelo aquilo que Deus fez na nossa vida, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Então, o louvar tem a ver com fazer. Ou fez, ou fazendo, ou fará. Então, qualquer um pode louvar a Deus. Basta olhar ao redor e ver o que Deus fez. Basta abrir a Bíblia e olhar o que Deus fez com o seu povo no Velho Testamento, com o seu povo no Novo Testamento. Basta olhar para a nossa vida e louvar a Deus pelo ar que eu respiro, pela minha vida, por tudo isso. Então, louvar qualquer um pode fazer. Mas o segredo do negócio está na adoração. Porque daí não é qualquer um que pode adorar a Deus. Somente pode adorar a Deus quem conhece Deus. Porque adorar não é por obra, não é por aquilo que Deus fez, não é por fazer. Adorar é aquilo que Deus é. É nós reconhecermos, bendizermos a Deus por aquilo que Ele é. O adorar é muito mais profundo. O adorar precisa conhecer a Deus, se relacionar com Deus. Eu só posso adorar a Deus por seu amor, por sua santidade, por sua perfeição, por seu poderio, se eu conheço Deus. E para conhecer Deus, eu preciso me relacionar com Ele, lendo a sua palavra, orando, me dedicando, me consagrando. Então, louvor tem a ver com coisas feitas, com das obras de Deus, com o que Ele fez, tanto criação como em nós, o transformar das nossas vidas. E o adorar tem a ver com o que Deus é. Por isso que Jesus fala lá para a mulher samaritana que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele não está falando os verdadeiros levitas, ou os verdadeiros cantores, os verdadeiros louvadores, né? Não sei se existe essa palavra, mas ele fala que está procurando os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adoram a Deus de verdade, porque conhecem a Deus. Tá? Então, adorar requer conhecer. E conhecer a Deus precisa ter dedicação, precisa separar um tempo para orar, para ler a palavra, para louvar também, obviamente. Então vamos lá para o 112. O Salmo 112 fala de sentir paz em Deus e de não ter medo de más notícias. E eu confesso que por muito tempo eu tinha medo do telefone quando tocava de madrugada. Hoje eu não tenho mais telefone fixo na minha casa, não sei quem tem, mas sei que cada vez menos gente tem, porque o celular facilita e a gente acaba tendo aí só o celular. Mas eu tinha telefone fixo em casa, e se ele tocasse aí depois das 10, 11 horas da noite, até de madrugada, eu sempre achava que era notícia ruim da casa dos meus pais. Porque eu moro aqui no interior de São Paulo, meus pais moram em Santa Catarina. Então eu sempre achava que o telefone tocando de madrugada seria uma notícia ruim. É claro que teve algumas vezes que foi. Mas muitas vezes não era. Meus pais são fotógrafos, e muitas vezes eles ligavam quando voltavam de um casamento, quando, né, ou de manhã eles iam sair muito cedo, então eles ligavam antes de sair. E eu tinha medo do telefone tocando, que era uma notícia. Só que esse medo, né, eu sempre falo que o medo é porque está tendo espaço para o medo. Então precisa tirar o medo e colocar Deus. Num sentido mais duro, medo é falta da presença de Deus. Nós temos que deixar Deus inundar o nosso coração e ocupar todos os espaços, para que não sobre espaço para o medo. O Salmo 112 fala sobre isso. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer.
A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, de explorar suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. E olha o versículo 7. E eu vou pegar aqui uma outra versão que eu gosto muito de ler. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor. E ele tem uma base firme para a sua vida. E você vai ler esse Salmo 112 depois, com muita atenção, e vai orar esse salmo. Em nome de Jesus, esse medo que você sente de más notícias vai começar a ir embora. Porque o medo, gente, Deus nos fez com medo, né? É um medo instintivo. O que significa isso? Né? Que no nosso instinto a gente nasce com medo. Mas, gente, é um medinho assim. É um medo apenas para nos dar segurança de vida no dia a dia. Mas não é um medo que é para apavorar, que é para criar terror, que é para dar aquele receio de atender um telefone como eu tinha. Não. Quando esse medo sai dessa dose mínima aí que Deus colocou em nós, ele faz parte, assim como ansiedade, receio, mas é uma pitada que Deus coloca, que Deus colocou no ser humano para que nós tenhamos esse instinto de sobrevivência, né? Essa questão de viver, preservar a nossa vida. Mas não pode ser nem ansiedade, nem o medo, nada, a ponto que nos tire do prumo, que nos tire do centro, que nos tire do foco de adorar a Deus. O medo não pode nos influenciar as nossas decisões, influenciar o nosso dia a dia. Esse Salmo 112 é muito rico por conta disso. Não, a pessoa que serve a Deus inteiramente está firmada em Jesus. Não tem medo de más notícias. Olha que versículo lindo. Não temerá maus rumores, não temerá más notícias. Por isso que eu falei que esse versículo vem de encontro a esse momento que a gente está vivendo, a essa pandemia. Deus é quem define o dia de nascer e o dia de morrer. Então nós não podemos ter medo de uma má notícia, ter medo de alguma coisa que vem para nos desajustar. Porque nós precisamos ter confiança plena de que Deus é o que controla todas as coisas, inclusive o dia da nossa morte. Não só nossa, né? Como no meu caso, que eu sentia medo dos meus pais, dos meus irmãos, mas é ter a certeza de que Deus está cuidando, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos para o Salmo 113. Salmo 113 é um salmo, seria a terceira estrofe aí, né, dessa música composta pelo Salmo 111, 102 e 113. E fala de um Deus único, um Deus que levanta do pó. Então, dos versículos 1 ao 3, fala sobre esse louvar a Deus. Do 4 ao 6, quem é o Senhor? E depois o 7 e o 8 e o 9, é o Deus que levanta do pó. Então, vamos ler aqui, o versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. O 3, desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Versículo 5, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Vocês sabem o que é esse monturo? Dependendo da versão de Bíblia que você está usando, você já vai ter um entendimento aí desse monturo. Monturo é um tipo de lama, e alguns dicionários até falam de lixo. Aqui no dicionário, inclusive, está assim, né? Grande quantidade de lixo, de imundícias, de esterco. Então, esse monturo, quem já foi, né, num lixão aí, né, no caso eu já fiz estágio no lixão lá em São Paulo, quando se tira o grosso do lixo, né, as cascas, as embalagens, as caixas, por baixo sobra como que fosse uma lama, um lodo ali. É dali que Deus levanta. Deus pega quem está ali
e transforma. E é o que Deus fala, é o que o salmista fala que Deus faz. Deus levanta os fracos, os necessitados do pó e tira os pobres do monturo. Então é esse monturo, não importa. E a gente sabe que imundícia na Bíblia tem a ver com pecado. Então pode estar fundado no pecado que for, que Deus levanta, Deus tira e Deus dá uma nova posição. Posição que eu gosto sempre de lembrar, posição de filhos de Deus. Então, Salmo 113, 1 a 3, né? Louvando o nome do Senhor. O 4 ao 6, quem é como o Senhor? Do 7 a 9, o Deus, então, que levanta do pó, que levanta do monturo. E aí vamos para o Salmo 114. O Salmo 114 é um salmo também de louvor. Eu disse, todos os salmos de hoje são de louvor. E ele fala sobre a presença do Deus soberano. E aqui é um louvor por Deus ter tirado o seu povo da escravidão. Olha o 1. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste ao mar que fugiste, e tu ao Jordão que tornaste atrás? E vós montes que saltastes como carneiros, e vós outeiros como cordeiros, treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Vamos para o Salmo 115. O Salmo 115 é um salmo um pouquinho mais longo do que esses que nós estávamos lendo aqui. Uma curiosidade aqui do Salmo 111, que eu acabei esquecendo de falar, que eu não anotei, mas eu lembrei agora. O Salmo 111, ele é um acróstico, tá? Outro dia expliquei o que é acróstico, do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Cada linha, então não é cada versículo do 111, mas é cada linha ali equivale a uma letra do alfabeto hebraico. Cada frase. Aqui pra gente, onde tiver ponto e vírgula aí, separa a frase. Então, o Salmo 115, ele fala, né? É um salmo de louvor sobre Deus e o que Deus faz. E fala que nenhuma glória é para nós. Vamos lá. O Salmo 115, ele é um salmo que ele fala claramente contra a adoração de imagens. Lá nos 10 mandamentos, um dos mandamentos Deus fala para não adorar esculturas, imagens. E aqui o Salmo 115, então, ele vem reforçar sobre isso. Dos versículos 1 ao 13, ele fala que nenhuma glória para nós. Do 4 ao 8, sobre os ídolos. Do 9 ao 11, confiar somente no Senhor. E os versículos 12 ao 18, que o Senhor abençoe o seu povo. Então vamos ler um pouquinho esse salmo. E esse salmo, ele é de louvor, mas ele fala sobre confiar somente em Deus. Então ele dá uma chamada de atenção, é um salmo de exortação a confiar somente em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas também não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, ele é teu auxílio e teu escudo. Aí o versículo 11, vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o vosso auxílio. O versículo 12, o Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. E aí
Eu falo, nós bendiremos ao Senhor, porque nós não louvamos a um Deus que está morto. Jesus, ele pode até ter morrido na cruz, mas ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou e ressuscitou por nós, para vencer por nós, e ele venceu. Então hoje eu não preciso mais me preocupar em vencer, porque Jesus já venceu. Aqui nessa outra versão, o versículo 18, eu gosto muito, aqui fala assim, né? Na tradicional, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aí olha como é que fala aqui. Mas nós que estamos vivos, louvaremos o Senhor desde agora e para sempre. Quando é desde agora e para sempre, é daqui até a eternidade e continua na eternidade, louvando a Deus. É exatamente isso que nós temos que fazer. Vamos comentar agora então o Salmo 116. O Salmo 116, ele é de louvor também, e ele louva a Deus pela salvação. Cada salmo desses, cada pequeno salmo desses tem um tema, tem um motivo em especial ali que o salmista está louvando a Deus. O Salmo 116 é pela salvação. Então, do versículo 1 ao 4, ele fala sobre, livra-nos, Senhor, livra-nos da nossa situação. Do 5 ao 11, o retorno ao descanso, e do 12 ao 18, o cálice da salvação. Do 12 ao 19. Então ele começa assim, né? Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor e ele me respondeu. É o que nós vamos ver aqui na continuidade desse salmo. Versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. O que significa tomarei o cálice? Veja, é o cálice do quê? O cálice da salvação. O que é isso, né? Esse tomar. É viver isso. É se encher. É salvação plena. As pessoas ligam muito tomar o cálice da salvação como o sofrimento de Jesus, né? Na cruz. Mas esse tomar a cálice da salvação, ele é viver a vontade de Deus, sim, mas o viver a vontade de Deus, ele é consequência de você tomar o cálice da salvação. Mas esse tomar o cálice é nesse sentido mesmo de como que tomar, beber, né? Cálice é uma porção e tem a ver, aponta para o sangue de Jesus na cruz. Ou seja, quando eu aceito Jesus, eu tomo esse cálice da salvação. Eu entro na plenitude, né, da salvação. Eu fico ali encharcada, debaixo. Tá? E aí, a partir do momento em que eu tomo o cálice da salvação, eu passo a viver a vontade de Deus. Ou pelo menos deve ser assim. Sair do monturo, que nós estávamos falando no salmo anterior, e vir para uma posição de filho de Deus. E olha o versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Nós temos visto muito anúncio de falecimento, de luto, com esse versículo. Na verdade, é o descanso, porque enquanto estamos aqui, estamos lutando. Mas nós não temos visto assim. Nós temos visto a morte como se fosse o fim de todas as coisas. Embora a gente acredite, ou fale que acredite na eternidade, quando morre alguém que nos é caro, que nos é importante, nós acabamos ali achando que a morte é o fim, e nós lidamos com a morte como se ela fosse o fim, mas ela é o fim aqui, é uma coisa aqui, temporária. A vida é temporária, a nossa vida é vã e passageira. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos.
Então, assim, nós precisamos entender que a morte dos santos aqui não é o fim, mas é só mudando, né? É só um momento ali de troca de plano, né? Sai daqui do terrestre, do material, do físico e vai definitivamente para uma outra situação. Mas nós, né? A dor que nós passamos, muitas vezes é porque nós não estamos cientes de que aqui é passageiro. A gente fala, mas a gente não vive dessa forma. Nós precisamos ter consciência o tempo todo. E isso é muito da nossa mente, de trabalhar nossa mente. Nós precisamos ter consciência o tempo todo que Deus é quem dá a vida, Deus é quem tira. Deus é quem determina o primeiro dia de vida quando a criança nasce e Ele que determina o último dia de vida. Então, se chegou ao fim a vida daquela pessoa, Deus determinou isso. Deus determinou isso. E eu preciso aceitar. Não é entender, porque muitas vezes a gente não vai entender, mas é aceitar e estar ali muito consciente de que se é um santo, a morte dos santos é preciosa para Deus. Por quê? Porque Deus recolhe, vai lá para Ele. Nós temos que almejar o céu, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte. Nós não podemos ter medo, nós não podemos temer e nem nos revoltar. É difícil? Claro que é. Eu sei, mas é assim que a Bíblia nos ensina a viver. Amém? Vamos lá então, vamos em sequência. Salmo 117, gente. É o salmo mais curtinho da Bíblia. Tem só 2 versículos. E é um salmo que louva a Deus por seu amor. Olha só, estávamos justamente falando sobre amor. Louvai ao Senhor todas as ações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Muitas vezes nós esperamos uma palavra grande, uma grande pregação para Deus falar aos nossos corações, mas leia o Salmo 117 e medite nele. A gente vai ver que um salmo pequenininho, só com 2 versículos, dá para falar muito sobre ele. É só entender esse louvar a Deus por conta da sua benignidade, por conta do seu amor, por causa da sua verdade. Só de falar da benignidade de Deus, da verdade do Senhor, do amor do Senhor, só essas 3 coisas já dá para falar mais de 1 hora só, né, de cada item desses. Então é um salmo bem curtinho, mas tem muita coisa ali pra gente. E aí vamos para o Salmo 118. O 118, ele é um louvor a Deus por livramento de inimigos, mas também é um louvor a Deus pelo amor de Deus que dura para sempre, de eternidade em eternidade. E parte do 118 aponta para Jesus. Então, parte dele é messiânico. E isso só é maravilhoso. O Velho Testamento todo aponta para Jesus. Nós temos que ver o plano da salvação, nós temos que ver Jesus no Velho Testamento. Quando nós não vemos, precisamos abrir mais os nossos olhos e ler com mais atenção. Mas o Salmo 118, ele aponta, né, diretamente para Jesus. Dos versículos 1 ao 4, o seu amor dura para sempre. Aqui está falando benignidade nessa versão. Tem outras versões que falam amor diretamente. Deixa eu ver essa daqui. O seu amor fiel. Eu vou ler aqui então nessa, tá bom? Só para chamar a atenção aí um pouquinho. 118:1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Então não é só um amor, é um amor fiel. E não é só fiel, é dedicado. Dura para sempre. O 4. Todos os que amam e respeitam o Senhor digam: o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Cercado por terríveis problemas, pedi ajuda do Senhor, Ele me ouviu e me livrou da angústia. O versículo 5, o Senhor está comigo. O versículo 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Versículo 15, as notícias alegres sobre a salvação são dadas em alta voz nas tendas de quem obedece ao Senhor, porque o braço direito do Senhor age com poder. Dos versículos 15 ao 24 apontam diretamente para Jesus, tá? E falam da pedra angular
que a gente lê lá em Mateus 21 e 42, onde Jesus se identifica como sendo essa pedra angular. Olha o versículo 22, como fala de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. E aí Paulo vem e nos fala que Jesus é essa pedra angular. Jesus é essa pedra de esquina. Vocês sabem o que significa quando a Bíblia fala pedra angular ou pedra de esquina? Pedra angular, eu não sei hoje como que fala na engenharia, tá bom? A expressão atualizada. Eu vou falar a expressão que era usada aqui, já que a gente está lendo a Bíblia e fazendo, né, essa atualização aqui. A pedra angular é a pedra que dá ângulo para a construção. Então, é chamada também de pedra de esquina, porque é justamente de esquina. É a pedra principal numa construção. Você põe lá aquela pedra, então é ela que vai dar todo o ângulo de toda a construção. Então, coloca essa pedra, então essa pedra está bem firmada, ela está bem nivelada, bem enquadrada, ela está no lugar certo. E com base nela é que vai ser construído tudo. Então eles colocam essa pedra muito bem firmada, muito bem fundada ali, nivelada, angulada. E com ela, daí a gente vê aqueles fios, você já viu aqueles fios? Como se fosse linha de pesca, aqueles fios transparentes, que eu esqueci o nome, de nylon. E aí com ela, né, com esse fio de nylon, vai marcando toda a construção, e com base aí onde é colocado esse fio que eles vão fazendo o restante da construção. Mas todos esses fios, essa marcação da construção, sai da pedra angular, da pedra de esquina. Ela é a principal na construção. Dela vai sair a marcação da construção. Por ela é que a gente vai saber o tamanho da construção, a profundidade, a altura. Por ela. E aí a Bíblia fala o quê? Que Jesus é essa pedra. Jesus é a pedra angular do edifício que é a Igreja de Cristo. Por isso que Paulo nos compara com um edifício, com uma construção, porque é com base nela, é com base em Jesus. Jesus é a nossa base. Sem Jesus nós não aguentamos e sem Jesus não tem edificação. Sem Jesus dando a base, a construção não fica, ela cai. Salmo 118, do 15 ao 24, aponta para Jesus e fala dessa pedra angular, dessa base que é Jesus, falando lá então de Mateus 21 e 42, e os versículos 25 a 29 sobre prosperar no Senhor. Versículo 26, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, nós o abençoamos da casa do Senhor. Esse versículo 26 é repetido lá quando Jesus está entrando em Jerusalém, e aí as pessoas falam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e faz aquele caminho ali para Jesus passar ali com o jumentinho. O versículo 27, o Senhor é Deus, ele fez resplandecer sobre nós a sua luz, aproximam-se do cortejo festivo, carregando ramos até as pontas do altar. O Senhor é o meu Deus, quero dar graças ao Senhor e falar da sua grandeza. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Amém? Então encerramos o Salmo 118 com este versículo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. E aí eu vou falar uma palavrinha, né, sobre essa questão aqui da benignidade do Senhor, que é uma palavra mais difícil de falar, não dá para falar rápido, mas que significa isso, esse amor fiel e dedicado. E aí nós aprendemos na Bíblia que nós devemos amar o próximo como Deus nos ama. E aí, né, tem que vir uma puxadinha, né? Aqui nessa versão está traduzindo esse amor, né, essa benignidade de Deus como um amor fiel e dedicado. Então o nosso amor para com o nosso próximo deve ser também fiel e dedicado. Então eu encerro aqui perguntando, né? O nosso amor tem sido dedicado tanto a Deus como ao próximo? Amor não é só um sentimento. Amor não é algo que para acontecer eu preciso sentir em todo tempo.
Amor, assim como o perdão, é uma decisão, é uma escolha. Eu tenho que amar. E o amar, ele não é aqui. Amar é a ação. 1 Coríntios 13. Daquele jeito que deve ser o nosso amor, porque é daquele jeito que é o amor de Deus para com seus filhos. Então é assim que nós temos que amar. Mas é com ação, é com paixão e com ação também. Nós temos que amar com ações. Não é só de mente, né? Não é só no interior. O amor, ele requer ação. Deus abençoe. Fiquem com Deus.